Quando Deus enviar alguém que irá ouvir a sua voz, quando Ele chamar, será que essas são as mãos que Ele... Eu tenho entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu não sei se você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa, mas não só o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo são pessoas. Eles são três em um. E uma das coisas que eu comecei a pensar é na diferença entre uma pessoa e uma coisa. E uma vez eu fiz essa pergunta para uma criança e eu perguntei: o que faz uma pessoa e uma coisa? E a criança, na sua inteligência, diz: uma pessoa tem vida, uma coisa não tem vida. Eu passo que isso é uma resposta correta. A árvore também tem vida e ela é uma coisa. E eu comecei a pensar o que é que difere uma pessoa de uma coisa. E para responder isso de uma maneira bem sucinta, e para responder isso de uma maneira bem resumida, uma pessoa tem uma alma, uma coisa não tem. Então talvez hoje você está me assistindo através de uma tela, seja de um computador, seja ela de uma televisão, seja ela de um celular. Essa tela não tem uma alma, mas você tem. E a pergunta fica então: o que é que faz a alma ser uma alma? Ou o que existe dentro de uma alma? E para resumir, são três coisas que eu queria falar que definem uma alma. Uma alma, ela consiste de ter uma mente. Ela consiste também de ter uma vontade e ela consiste de ter emoções. E o Espírito Santo é justamente uma pessoa com uma alma. O Espírito Santo tem uma mente, o Espírito Santo tem uma vontade e o Espírito Santo tem emoções. Eu quero ler aqui rapidinho para você alguns trechos da palavra que fala assim que não só o Espírito Santo, mas também Deus Pai, Deus Filho, eles também têm uma alma. Fala aqui em Mateus 12:18 sobre o Pai, e fala que: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o meu juízo. Isso aqui é Deus Pai falando. Ele fala: eu tenho uma alma, a minha alma se compraz nele. Ele falando aqui de Jesus. E depois lá em Mateus 26:38, então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, fiquei aqui e vigiai comigo. Isso aqui é Jesus falando que ele também tem uma alma. E por final aqui em Hebreus 10:38 fala que então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. A alma de Cristo aqui está triste. Então o Deus triuno tem uma alma. E eu comecei a realmente meditar nisso, no fato que o Espírito Santo tem uma alma. O Espírito Santo, ele tem uma mente. E a palavra de Deus fala lá em Isaías 55 que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os meus caminhos os teus caminhos. E eu comecei a imaginar uma coisa que talvez na minha mente viajante, sei lá, talvez você nunca pensou nisso, mas eu pensei. Eu comecei a perguntar para Deus, ou pelo menos imaginar: será que o Espírito Santo tem um QI? Ou qual seria o QI do Espírito Santo? Obviamente o Espírito Santo, eu fiquei imaginando, ele deve ter um QI altíssimo, talvez mais alto que de Einstein, ou com certeza mais alto que de Einstein. Mas depois eu cheguei na conclusão que ele não tem um QI. Porque se o Espírito Santo é Deus, e Deus tem uma alma, e a alma é feita de uma mente, vontade e emoções, então Deus, sendo um Deus onipotente, onipresente e onisciente, ele sabe de todas as coisas, portanto não é necessário ter QI, porque ele tem todo o conhecimento. Então o Espírito Santo não tem QI. Mas eu comecei a imaginar: Pai, qual será a mente do Espírito Santo? E tantas vezes é a pergunta que a gente faz para ele. Porque alguns pesquisadores, teólogos, fizeram um estudo e eles chegaram na conclusão da pergunta que é mais perguntada por todos os cristãos. Essa pergunta é: Senhor, qual é a tua vontade para mim? E para você conhecer a vontade de Deus, você tem que entender um pouco da mente de Deus. E tantas vezes a gente está chegando no Senhor e está falando assim:
Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Se você fez essa pergunta, você está fazendo essa pergunta como a maioria dos cristãos fazem. Mas infelizmente eu creio que existem pessoas que nem fazem essa pergunta. Elas não se importam com o que é que Deus pensa. E hoje eu quero te encorajar a você começar a enxergar o Espírito Santo como uma pessoa. Sabe, nós estamos vivendo dias hoje onde o derramar do Espírito Santo está tão frequente, está tão poderoso, está tão abundante. E nós experimentamos o poder do Espírito Santo, nós experimentamos a presença do Espírito Santo, nós experimentamos a energia do Espírito Santo. E tantas vezes a tentação aqui é você começar a tratar o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa. A tentação é tratar o Espírito Santo se ele fosse um poder, se ele fosse simplesmente algo que você sente. E o Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Você que está me assistindo agora, você não consegue ter um relacionamento pessoal com essa tela, mas você consegue ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E tantas vezes nós reduzimos o Espírito Santo a um poder, a uma coisa. É difícil você ter um relacionamento pessoal com uma coisa, na verdade é impossível. Portanto, você não consegue se relacionar com ele, e você tem que chegar e falar: pastor, ou mulher de Deus, ou homem de Deus, o que o Espírito Santo pensa acerca de mim? Mas eu quero aqui falar para você que o Espírito Santo quer que você pergunte para ele o que ele pensa sobre você. Então a gente entende que o Espírito Santo ele tem uma mente. A outra coisa que nós também entendemos é que ele tem uma vontade. E tem um texto aqui interessante em Atos 16:6 que fala assim que atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Se você é impedido de anunciar a palavra, obviamente ele impõe a sua vontade sobre aqueles que ele impediu. Então o Espírito Santo também, ele tem uma vontade. A pergunta é: Deus, qual é a tua vontade para mim? Muitos cristãos ou jovens, especialmente, eles vêm para mim e perguntam depois de alguma ministração. Eu estou em algum lugar ministrando, de repente eles vêm no final e falam assim: Theo, qual que é a vontade de Deus para mim? Será que eu devo fazer faculdade de engenharia? Será que eu devo fazer faculdade de medicina? Será que eu devo ir para o campo missionário? Será que eu devo invadir o campo da economia ou dos negócios e criar recursos para o reino? Qual que é a vontade de Deus para mim? E a resposta para isso é: existem duas categorias da vontade de Deus para você. Existe a categoria da vontade geral de Deus e existe a categoria da vontade específica de Deus. A vontade geral de Deus é aquilo que já está na palavra. Eu resumo a vontade geral de Deus em 2 mandamentos: a grande comissão e o grande mandamento. Na verdade, um é mandamento, outro é comissão, mas em 2 partes. A grande comissão é o ide de Deus, e o grande mandamento é amar Deus com tudo que você tem e o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí já está descrito na palavra. Isso você sabe que é a vontade geral de Deus para você. Assim também como tudo que está escrito na Bíblia, aquilo já é a vontade geral de Deus para você. Agora, a vontade específica de Deus para você, a palavra não vai necessariamente te mostrar. Ela pode, mas na maior parte das vezes você vai descobrir a vontade específica de Deus quando você realmente tem um relacionamento com o Espírito Santo e com Ele você busca o que eu nasci para fazer de uma maneira única nesse mundo. Eu uso o exemplo do casamento. Por exemplo, na Bíblia você sabe que você começa a entender que a vontade de Deus para você, a não ser que você tenha um chamado para o celibato, é que você venha casar. E a maioria daqui não tem, né? Amém? Mas para os que têm, glória a Deus por vocês. A vontade de Deus para você é que você case, que você multiplique, que você frutifique. Essa é a vontade de Deus para você. Agora, na Bíblia nunca está escrito que o Pedro vai casar com a Maria. Agora, você que é Pedro, quem sabe eu estou falando para você que é Pedro, você talvez está orando hoje pensando: será que é ela ou não é a escolhida de Deus para mim? Cara, eu falo para você que isso aí só vai escutar quando você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Essa aí é a vontade específica de Deus. Outro dia eu estava ministrando numa outra cidade bem longe daqui, e daí no final da reunião veio um cara para mim e falou assim: Theo, você tem uma palavra de Deus para mim? E na verdade eu não tinha. Eu falei: cara, eu não tenho. E ele começou a insistir, falou assim: não, Theo, você tem uma palavra de Deus para mim? E eu falei: cara, eu não tenho. E ele começou a ser já chato e começou a falar assim: cara, você tem uma palavra de Deus para mim? E eu falei: brother, eu não tenho uma palavra de Deus para você, me deixa em paz. Fui até um pouco grosso, mas eu já estava cansado e eu já estava falando pro cara: eu não tenho uma palavra de Deus para você. E naquele momento eu pensei: cara, esse
Esse brother aí deve fazer isso para todo mundo que vem para essa igreja de fora para pregar. Ele deve pegar essa pessoa, alugar e ficar perguntando: você tem uma palavra de Deus para mim? Você tem uma palavra de Deus para mim? Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que Deus usa homens e mulheres. Eu acredito que Deus usa profetas, profetisas. Ele usa pessoas que Ele levanta para ser porta-voz dos céus aqui na terra. Eu acredito nisso. Mas o que eu não acredito é que esses dons de Deus para a igreja vieram para substituir a falta de intimidade e a falta de relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus quer falar conosco. E naquela noite eu falei para ele assim: ó, é o seguinte, eu não tenho uma palavra para você, mas eu vou estar aqui amanhã e eu vou voltar, e hoje à noite eu vou perguntar para Deus se Ele tem uma palavra para você, e se Ele tiver eu te trago. E aquilo lá foi suficiente para acalmar ele. Ele falou assim: tá, então amanhã eu vou te procurar e eu quero saber se você tem uma palavra de Deus para mim. Eu falei assim: tá bom, beleza. Eu voltei para onde eu estava hospedado e eu orei. E não é que Deus tinha uma palavra pro cara? Deus falou para mim que Ele tinha uma palavra para aquele cara. E a palavra de Deus para ele era: Theo, eu quero falar com aquele cara pessoalmente. Eu falei: beleza, então essa é a palavra de Deus para esse cara. E daí eu voltei aquele dia, eu falei assim, o dia seguinte, ele veio correndo para mim e falou assim: Theo, você tem uma palavra de Deus para mim? E ele falou assim, eu falei para ele: tenho. E daí o cara já pegou já o telefone dele, já botou já no gravador, já tá pronto, já botou a posição lá para receber lá o chaba do Espírito Santo. Eu falei: ó, o Espírito Santo tá falando para você. Ele: amém, amém, amém. Que Ele quer falar com você pessoalmente. Ele abriu os olhos, ele olhou para mim. Eu falei: Ele quer falar com você. E sabe, às vezes eu creio que nos momentos de silêncio, onde o Senhor talvez não use pessoas para falar com você, talvez é um convite que Ele fala no silêncio: vem perto de mim para conhecer a minha vontade para você. E hoje o Espírito Santo é uma pessoa e Ele te convida: se achega a mim. E a terceira coisa que faz uma alma, além da mente e da vontade, são as emoções. E o Espírito Santo tem emoções. Olha lá comigo aqui, se você está com a tua Bíblia, abre aí comigo em Gálatas 5:22. É um texto muito conhecido, fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esses frutos são emoções, ou eles descrevem emoções. E daí tem, numa outra epístola de Paulo, Efésios 4:30, uma outra característica de emoção do Espírito Santo. Fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No texto de Gálatas 5:22 fala sobre alegria. No texto de Efésios 4:30 fala sobre tristeza. São emoções que o Espírito Santo sente. Você pode trazer alegria para o Espírito Santo e você pode levar tristeza ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele tem uma mente e ele pensa pensamentos acerca de você. Ele tem uma vontade, ele tem uma vontade específica para você. E também ele tem emoções e ele sente coisas sobre você e as suas ações causam emoções nele. E se você for analisar lá em Êxodo, ou melhor, em Efésios 4, tem um texto aqui que eu acabei de ler de Efésios 4:30, mas eu quero ler um pouco o contexto lá do 25. E Paulo está falando assim sobre as coisas que causam tristeza no coração do Espírito Santo. Ele fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. A mentira causa tristeza no coração do Espírito Santo. Você deve falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Furtar, roubar, entristece o Espírito Santo. Antes trabalhe, o trabalho alega o Espírito Santo, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que você tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. A falta de generosidade entristece o Espírito Santo. A falta de repartir para quem tem necessidade entristece o Espírito Santo. E ele continua aqui no versículo 29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. A palavra torpe entristece o Espírito Santo. Versículo 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
31. Livrem-se de toda amargura. Isso entristece o Espírito Santo. Indignação, ira, gritaria e calúnia. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Bem como toda maldade. Sabe, nesse texto aqui de Efésios 4:30, se você for analisar lá no original, a palavra entristecer tem a raiz de luto. Eu comecei a meditar um pouco sobre o fato que muitas vezes o Espírito Santo ele fica com um sentimento de luto conosco. O que é que entristece o Espírito Santo? A resposta é bem simples. Pecado entristece o Espírito Santo. Mas por que o pecado entristece o Espírito Santo? O pecado entristece o Espírito Santo porque o Espírito Santo, que é uma pessoa, ama pessoas. O Espírito Santo, que é uma pessoa, ama pessoas como eu e como você. E o pecado machuca pessoas. Quando você olha um acidente de carro, a coisa que talvez traga tristeza para o teu coração não é necessariamente porque houve um acidente de carro e 2 carros colidiram, mas é o fato que possivelmente alguém morreu ou possivelmente alguém se machucou. E da mesma maneira, quando o Espírito Santo olha o pecado, ele fala assim: alguém se machucou, pessoas foram feridas aqui, e isso entristece meu coração. A palavra de Deus fala que não entristeceis o Espírito Santo, com o qual nós somos selados para o dia da redenção. Nós, eu e você, uma vez que você nasceu de novo, nós já estamos selados para a salvação. Quer dizer então que quando você peca, você perde a salvação e você vai para o inferno? Não. Nós já estamos selados para a salvação. Mas a tristeza ou o luto que causa dentro do coração do Espírito Santo é porque o pecado, ele traz uma quebra, não de salvação, mas uma quebra da comunhão. O pecado, ele rasga, ele traz uma separação e ele termina a conexão que nós temos com o Espírito Santo. E ele se entristece por isso. Quando você começa a entender que, sabe, quando você está de luto, um parente teu morreu e o teu coração fica de luto. Por que você está de luto? Porque você perdeu a comunhão com aquela pessoa. Aquela pessoa não deixa de ser teu parente, mas a comunhão não existe mais. E aquilo te entristece. E hoje o que eu quero terminar dizendo é o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa, e ele deve ser tratado por nossa geração como uma pessoa. Ele merece ser tratado como uma pessoa e não como uma coisa. O Espírito Santo tem uma mente e ele está esperando que você descubra o que ele pensa acerca de você, o que ele pensa acerca das tuas circunstâncias, o que ele pensa acerca do teu mundo. O Espírito Santo tem uma vontade, ele tem uma vontade sobre você. Ele está perguntando: você tem interesse em saber qual que é a minha vontade específica para você? Chega perto de mim que eu quero falar para você. E o Espírito Santo também tem emoções, e ele está falando assim: você pode trazer alegria como você pode entristecer o meu coração. Hoje eu quero clamar e pedir para que Deus nos dê uma graça, para que nós não venhamos entristecer o coração do Espírito Santo. Talvez você está nesse lugar na tua vida onde você está batalhando algum pecado. Isso é natural, porque nós somos seres humanos. E às vezes você fala assim: Deus, eu nunca mais vou cometer esse pecado. E depois, semana seguinte, você está cometendo aquele pecado. Daí você fala assim: Deus, agora eu prometo que eu nunca mais vou cometer esse pecado. E depois, no dia seguinte, você está cometendo esse pecado. Sabe, uma coisa que me ajudou a pôr fim em pecados que eu vim carregando, e iniquidades que eu vim carregando também, foi o fato que eu comecei a entender que aquilo não era simplesmente uma coisa que eu não deveria fazer, mas era algo que entristecia uma pessoa que eu amo. E cara, quando você ama uma pessoa, você não quer aquela pessoa machucada. Então a minha oração é que Deus venha pôr um amor tão forte no nosso coração, que Deus venha fazer você tão apaixonado por Jesus, que isso venha então ser o maior motivador de você levar alegria para o Espírito Santo. Eu falo para as pessoas que eu acredito no mover de santidade, porém eu não acredito no mover de santidade movido por culpa, movido por chantagem e movido por acusação. Eu acredito que o mover de santidade que é sustentável é movido por amor. Você ama tanto a pessoa do Espírito Santo que você não vai deixar nada entrar no teu caminho entre ele e você. Então hoje eu quero que você olhe junto comigo para a pessoa do Espírito Santo, que não é uma coisa, não é um poder apenas. Ele é alguém que te ama, que tem pensamentos sobre você, tem uma vontade para a tua vida e tem alegria no coração dele por você. E você pode perpetuar essa alegria hoje, quando você entende que ele é uma pessoa
Senhor Espírito Santo, eu peço que neste momento o Senhor vai estar tocando corações que estão nos assistindo. Que o Senhor Espírito Santo venha invadir salas, venha invadir carros, venha invadir quartos agora, em nome de Jesus. Envolve essa pessoa, esse meu amigo, essa minha amiga que está me assistindo agora. Eu peço que o Senhor venha estar envolvendo ela, envolvendo ele neste exato momento. Vem, Senhor, com teu amor, vem com tua graça, vem, Senhor Deus, com a tua presença. Ó Senhor Deus, que essa pessoa venha ser consumida por uma fome para entender e querer descobrir os seus pensamentos acerca dela. Que essa pessoa que está nos escutando agora vai ser consumida, Pai, por uma curiosidade que é divinamente posta dentro daquele coração, dentro daquele espírito, para descobrir qual é a vontade de Deus para mim. Por que é que eu estou neste mundo? Por que eu nasci para um tempo como este? Põe neste momento, nesse coração, uma vontade para conhecer a tua vontade. E agora, Pai, eu quero clamar agora por um amor tão forte, uma paixão tão envolvente que venha nos consumir, a tal ponto que nós não venhamos nem ousar pensar em entristecer o Teu Espírito Santo e assim trazer alegria ao Teu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.